Deus. Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Pode se sentar, por Glória favor. a Deus. Boa tarde. É uma honra, mais uma vez, estar nesta casa, que é a minha casa. Inclusive, eu tenho arrumado brinco por aí com outros irmãos assembleanos, amigos nossos. Toda vez que eu posto alguma coisa lá, minha casa, despertar, e aí vai lá um certo pastor, servo de Deus, de uma outra certa Assembleia de Deus, de Barueri, que é amigo nosso. E aí ele fala, só amo Floresvaldo, não vem mais aqui. Só que aí eu rebato, falo, só que o pastor Floresvaldo me chama. Então, mas é assim, eu gerado ciúme, mas irmãos, essa casa aqui é minha casa. Eu fico muito à vontade nesse lugar. O Espírito Santo realmente me deu um lugar para chamar de meu. Isso aqui é um refúgio para minha alma, para o meu espírito. Eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos. Amém, queridos? Muito vocês. Olha, esse homem está aqui, rapaz. Só glória. E eu já ia lhe perguntar, pastor. Né? Eu ia perguntar assim, cadê o André? Eu falei, não, deixa eu perguntar, gente, cadê o Alex? Essa do Alex aí é uma bênção, né? Glória a Deus, né? Eu digo isso porque, irmãos, as últimas 89 vezes que eu vim aqui, ele não estava. É verdade ou não é? Fala a Deus. Glória a Deus. Eu acho que ele fica olhando os banners, quando ele fala assim, eu estava ali, eu nem vou. Mas glória a Deus por isso. Amados irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses. Enquanto nós vamos abrindo a Bíblia, eu quero mais uma vez reiterar que é uma honra poder estar aqui, receber um convite dessa casa. A gente recebe sempre com muito temor, porque o Espírito Santo, ele tem algo especial nessa casa. E eu sei que é sempre uma grande responsabilidade trazer algo da parte do trono de Deus para este povo. Então que você possa abrir o seu coração e permitir que Deus venha realmente falar contigo. Há algum tempo atrás, o pastor Floresvaldo me chamou e disse, apóstolo, nós vamos ter aqui um seminário profético e eu pensei em te convidar para ministrar uma palavra. E ele me convidou primeiro. Ele disse, são 3 dias, são 3 temas, e eu gostaria que você escolhesse um tema. E o meu coração ardeu por este tema. Irmãos, quando eu sou convidado para ministrar em seminários, onde vai ter uma sequência, e eu tenho a oportunidade de escolher o dia, eu gosto de escolher o primeiro dia, porque eu sei que o que vem depois é sempre melhor. Então a responsabilidade fica mais tranquila. Mas ardeu no meu coração este tema deste dia especificamente. E eu sei que ontem o negócio foi forte aqui, porque quem pregou aqui ontem, né, o profeta Josué França, que é meu pastor, não sei se vocês sabem, ele é meu pastor, ele é quem pastoreia a minha vida, a minha casa. E ele, a pastora Edna, ele que me mentoria nas minhas crises, é lá que eu vou chorar. Então eu sei que o negócio aqui, o pastor tem crise também. E eu sei que o negócio aqui ontem foi mega master. Hoje eu vim de gravata verde, porque eu sei quem pregou ontem aqui, então eu sei que ele falou alguma coisa sobre Palmeiras não ter mundial. Falou ou não falou? Então eu vim de verde aqui para representar e relembrá-los que não tem mesmo. Glória a Deus por isso. Todos acharam aí? Filipenses capítulo 4. O tema da nossa mensagem de hoje, esse momento, nesse seminário profético, servindo ao reino com excelência em tempos difíceis. E essa é uma grande chave na vida do crente. Entender isso aqui, transitar com clareza dentro deste ambiente, pode fazer a diferença entre a tua vitória e o teu fracasso. E por isso eu gostaria que você realmente pudesse abrir o coração e receber de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas hoje, servindo ao reino
com excelência em tempos difíceis. Filipenses 4, verso 11 até o 13, um texto muito conhecido, e hoje servirá como introdução, como base para a nossa reflexão. Ele diz assim, Paulo dizendo à igreja que estava em Filipos, ele diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia, aleluia. Nós vamos falar sobre servir ao reino com excelência em tempos difíceis. Nós aprendemos e ouvimos sobre a excelência e servir a Deus com excelência em todo tempo. Nós somos treinados como cristãos para servir a Deus com excelência. Nós somos treinados enquanto cristãos para servirmos uns aos outros com excelência. Nós somos treinados na nossa vida cotidiana para servir a Deus e ao reino com excelência. Mas como fazer isso em tempos difíceis? Administrar a bênção é simples. Administrar a vitória é maravilhoso. Mostrar aquilo que Deus fez e compartilhar o que Deus fez é extraordinário. Mas como fazer tudo isso em tempos difíceis? Eu sei que eu já posso adiantar aqui para você que essa lição, ela pode mudar a sua história. E eu já quero adiantar aqui e já te dar a resposta. Se a pergunta é como servir ao reino com excelência em tempos difíceis, a resposta então é: a maneira de fazer isso é ter um firme propósito em sua jornada, é ter resiliência em seus desafios e é manter a identidade enquanto cristão. Ser uma pessoa bem resolvida. Essas são as 3 lições que nós vamos discorrer aqui hoje. E é sobre esta base que nós vamos construir o nosso entendimento de como servir ao reino com excelência em tempos difíceis. Em 3 versículos o apóstolo Paulo ele demonstra tudo isso. Em 3 versículos ele mostra que nós devemos, em primeiro lugar, manter um firme propósito. Ele mostra que nós devemos ter resiliência diante dos nossos desafios. E ele mostra que nós temos que ser pessoas bem resolvidas. Mas o que é um firme propósito? Propósito, e eu já falo sobre isso há tanto tempo, propósito é a firme razão que leva você a fazer o que você faz. Isso é propósito. Quando nós falamos qual é o propósito da sua vida, quando questionamos isso, quando perguntamos ao outro qual é o propósito desta situação, dessa circunstância, o que nós queremos dizer é: qual é a firme razão que leva você a fazer isso que você pretende fazer ou que você faz? Isso é propósito. Então, a primeira coisa é nós entendermos que precisamos avaliar a firme razão que nos leva a fazer o que fazemos. Precisamos também ter resiliência diante dos nossos desafios. Igreja, nós vivemos desafios em todo o tempo na nossa vida. Não há um crente que não passe por desafios. Aliás, não há um ser humano na face da terra que não passe por desafios. Agora, a diferença entre aqueles que... Você já deve ter reparado que tem pessoas que vivem contando vitórias diante das suas batalhas. Sim ou não? Sim ou não? Enquanto que tem outros que vivem reclamando das suas derrotas. E dizendo que não conseguiram por isso, não conseguiram por aquilo. E geralmente ficam colocando a culpa em outras pessoas. Ficam dando a outras pessoas a responsabilidade pelos seus fracassos. Sim ou não? E é interessante nós pensarmos nisso, porque essa é uma prática da natureza caída.
essa prática de jogar a responsabilidade para o outro, ela nasce no Éden, assim que o homem perde a sua santidade plena com Deus. Quem está entendendo, amém? Porque foi a primeira fala do homem e da mulher diante do seu Deus, quando são questionados acerca do seu pecado, é colocar a culpa no outro. Então, colocar a culpa no outro é um aspecto, uma palavra esquisita, mas colocar a culpa no outro é sine qua non a nossa natureza. Essa palavra estranha, se você falar ela 3 vezes bem rápido, é batizado no Espírito Santo. Esse termo é o que melhor explica essa realidade. Essa palavra, ela significa sem essa situação é impossível. Significa uma maneira fácil de explicar, sine qua non, sem a qual não. É uma palavra, um termo grego, termo do latim, perdão. E significa isso. O que eu quero dizer é que todas as vezes, escute, todas as vezes que você coloca a culpa de uma derrota no outro, não há forma de você explicar isso que não seja essa forma. É a sua natureza pecaminosa tomando o governo da sua vida. Uau! Ou seja, colocar a culpa no outro é sine qua non a natureza do pecado. Todas as vezes que você fez isso, era a sua natureza pecaminosa tomando o governo da sua vida. Diga assim, amém. Não, mas fala isso só quem já passou por essa situação. Diga amém. Vai aumentando, né, os amém. Você percebe? Não dá para você ficar colocando a responsabilidade no outro. E aí nós vamos entendendo agora o que é a resiliência diante do desafio. Você pode ou dar desculpa, ou você pode colocar a culpa em alguém ou em alguma situação, ou você pode resistir firme até que você vença. Eu tenho uma fala comigo que se tornou natural na minha conversa com qualquer pessoa. E sempre que estamos conversando algum assunto, alguma coisa, eu sempre digo assim, não, mas no fim vai dar certo. Virou quase que um jargão meu, né? Não, vai dar tudo certo, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Por que eu falo isso, irmãos? Porque até dar certo eu não paro. Então no fim vai dar certo. Porque o fim é só quando dá certo. Enquanto não deu certo, não é o fim. Isso é resiliência. É você resistir diante do combate, diante da luta, diante do problema. A maneira de explicar resiliência, tem gente que explica assim, eu acho muito legal. Você já viu um elástico, elastiquinho de dinheiro? Quando você estica o elástico, você pode esticar bastante ele assim, né? Se você soltar o elástico, com cuidado para ele não espirrar em você, ele volta para a mesma forma que ele tinha, sim ou não? Esse movimento de retornar ao original é resiliência. Entendeu agora o que é resiliência? É você resistir quando a vida estica você sem você estourar. Em algum momento, quando aquela pressão passar, você volta e você permanece sendo o mesmo. Isso é resiliência. Uau! Então você tem que ter propósito, você tem que ter resiliência. E tendo propósito e tendo resiliência, você chega na sua identidade. Irmãos, sem identidade não há finalidade. Se você não souber quem você é, você não vai saber o que você faz. Se você não souber quem você é, você não vai saber o que você faz. Você tem que ter identidade. Você tem que ser uma pessoa bem resolvida. Deixa eu perguntar alguma coisa para você. Você é bem resolvido? Você é bem resolvido com quem você é? Você é bem resolvido com aquilo que Deus fez na sua vida? Você é bem resolvido com a sua casa, com a sua família, com os seus sentimentos? Ou você é uma pessoa que não é bem resolvida? Que qualquer coisa você quer
pular fora, qualquer coisa você já se questiona, qualquer coisa você acha que você não é adequado, qualquer coisa você pensa que você não foi preparado para isso, ou que essa situação... E aí, você é uma pessoa bem resolvida? Ninguém vai falar? Fala do bar, revela Deus. Só ali, né? Saiu meu Deus ali, né? Eu aprendi isso, meu irmão. Eu aprendi que eu preciso ser uma pessoa bem resolvida. Não dá para eu ficar com mimimi. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero avaliar essas 3 situações de 2 formas diferentes. E eu pretendo ficar dentro do horário, em nome de Jesus Cristo. O Senhor para o relógio, assim como o Senhor fez com Josué, não ontem, mas lá no outro dia, lá no... Não foi com Josué ontem, ele parou o relógio, né? Foi um pouco mais atrás. Ninguém entendeu. Deixa pra lá. Deixa quieto isso aí. Eu quero colocar essa verdade com dois exemplos. Um exemplo bíblico, no texto bíblico, e um outro mais pessoal, para que você entenda o que é de fato servir a Deus, servir ao reino com excelência em tempos difíceis. Abra sua Bíblia, se você puder, lá em 1 Reis. 1 Reis, no capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo 17. É um texto muito conhecido e que vai nos trazer todo essa base, esse ensinamento. Então acompanhe aí comigo. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga espera que eu vou também. Vocês acharam que vocês iam ficar para trás, né? Não, a gente dá uma esperada. Agora, se Jesus voltar, meu irmão, a gente estiver preparado, aí ninguém espera. Todo mundo achou, né? Aí, ó, o telão achou, né? Vocês acharam o texto? Não, o telão me achou. 1 Reis, capítulo 17, verso 8 em diante, diz assim, um texto muito conhecido, diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, esta palavra veio a ele o profeta Elias. Verso 9: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, um vaso com um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui, depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Uau! Uau! Algo extraordinário aconteceu. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a ação de Deus de forma tão poderosa, que às vezes nós deixamos escapar alguns detalhes, porque o milagre é tão extraordinário, o milagre é tão grandioso, que às vezes algumas coisas nos fogem à compreensão.
Mas nesses detalhes nós vamos aprender grandes lições de como servir ao reino com excelência em tempos difíceis. Quando nós olhamos para esse texto, eu vejo logo no versículo 8, versículo 9, só para nós rememorarmos, diz: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. O contexto aqui, acredito eu, que você conheça. Elias havia combatido o rei Acabe, e versículos antes aqui, ele deu um decreto dizendo que não choveria sobre a terra até que ele dissesse, até que ele falasse. E quando ele dá esse decreto, o Senhor manda ele sair da cidade e ficar perto de um ribeiro que tinha próximo, e ali ele foi alimentado, e ele tomou água daquele ribeiro até que se secou aquele ribeiro, porque não chovia há muitos dias. E naquele momento Deus então fala com Elias e diz: Elias, levanta daí de onde você está, vai até Sarepta, que é de Sidom, uma boa distância dali, e lá, eu ordenei uma pessoa muito rica que te sustentará enquanto houver este tempo de crise. Não? Foi não? Quem que foi que sustentar ele? Por que quando nós estamos em crise, Deus coloca pessoas com maior dificuldade para nos ajudar? Por quê? Essa é a primeira resposta. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não precisa do dinheiro e do recurso de ninguém para sustentar você. Deus não precisa da influência ou da autoridade de ninguém para cuidar de você. Deus não precisa da autoridade do homem ou das coisas humanas para fazer algo na sua vida. Então, se tem algo para Deus fazer, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Você está entendendo isso? A segunda razão é porque Ele faz o que Ele quer, porque Ele é soberano. O apóstolo Paulo disse: quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu a Ele primeiro para depois receber? Quem foi o seu conselheiro? Romanos capítulo 11. É interessante nós pensarmos isso, porque Deus é soberano. E se você olhar para o profeta Isaías 55:8, ele vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Uma terceira razão pela qual Deus opera dessa forma é para que Ele seja glorificado. E Isaías 41:20 diz: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Uau! Então Deus não precisa dos recursos de ninguém para cuidar de você. Irmãos, quantas vezes você ficou na frente da televisão olhando o Silvio Santos perguntar: quem quer dinheiro? E você respondeu, alguém já até falou aqui. Fala Deus. Quantas vezes você pensou: puxa vida, o fulano bem que podia me ajudar nessa situação, ele tem como me ajudar, mas não. Às vezes quem Deus traz perto de você está com mais dificuldade do que você, e a pessoa te ajuda de tal maneira, de tal forma, às vezes você nem sabe que ela está com maior dificuldade que a sua, mas ela te ajuda. E é o Senhor mostrando para você que a sua vida está debaixo dos cuidados da mão dele. Então nós começamos a ver Deus cuidar do profeta de uma maneira já extraordinária, logo
princípio aqui desse texto. Mas não acaba aqui. O verso 10 e a parte primeira do verso 11 diz assim: então ele levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, um vaso com um pouco de água e beba. E indo ela a trazê-lo, só até a parte A do versículo 11. É interessante porque ele chega lá e ele pede água. E o problema maior é a água. Você já ouviu isso aqui muitas vezes, ouvindo falar desse texto. O maior problema não era a falta de alimento, o maior problema era a falta de água. Não chovia naquele lugar. O alimento tinha dificuldade? Tinha, porque não chovia, então a terra não produzia. Mas a principal situação ali era a água. E ele chega ali de uma caminhada, irmão, pelo deserto. E ele olha para aquela mulher e ele já pensa: glória a Deus, vou pedir água. Ei, mulher, me dê água. Tá bom, vou lá buscar. Interessante, porque aquela mulher, ela vai buscar água, vou lá trazer a água. E aí nós aprendemos uma coisa aqui, nós já vamos pontuando e entendendo aquilo que Deus tem para tratar e para realizar na nossa vida e através da nossa vida. E a lição aqui é que mesmo na hora da escassez, até na hora da escassez, você tem algo para abençoar as pessoas. Meu irmão, mesmo quando você está na escassez, tem algo na sua vida que dá para abençoar alguém. Você está entendendo isso? Às vezes nós ficamos olhando para o quadro da nossa vida e nos desesperamos, dizendo: ah, mas o que será de mim? Meu Deus, e agora? O crente Pepe Legal, lembra do crente Pepe Legal? Já falei dele aqui. Lembra? Só os irmãos que expressarem alguma reação, eu vou entender, já vou começar a saber a idade. O crente Pepe Legal é aquele que diz assim: oh vida, oh céus, oh azar. Eu vi aí alguns rindo, uns assim, com cara, essa galerinha aqui pergunta: o que será isso, né? Aquele pessoal ali pensando: o que é isso aí, não é? Agora, quem quer explicar para eles? Vocês vão querer que só eu explique. Isso é um desenho de quando a TV era em preto e branco. Tá bom? Entenderam agora? Lembra da Iena Hard do Pepe Legal? Tudo reclamava. Tudo reclamava. Oh, vida. Oh, e tem crente assim, crente Pepe Legal. Qualquer situação: ai, não aguento mais essa vida. Aí finge que está adorando, né? Ai, Jesus volta logo. Mas não é porque quer que Jesus volte, não é porque não quer enfrentar o problema. Vai resolvendo aí com Deus, vai tratando aí, Senhor. Se vira aí, irmão, eu estou só pregando. Está entendendo, irmão? Aquela mulher, ela tinha água. E Elias não tinha. Então até quando você está na escassez, até quando você está no problema, até quando você está na dificuldade, você tem algo que você pode contribuir. Você tem algo que você pode entregar. Dá uma olhada nas páginas da Bíblia, irmão. Jesus chama aqueles apóstolos lá e fala assim: dê de comer vocês a eles. Lembra disso? E aí eles falam assim: mas Senhor, nós não temos nada. Não tem nada mesmo. Mesmo, como se Jesus não soubesse, né? Aí saem lá e dizem assim: tem uns 2 peixinhos aqui. Aí saiu outro, tem uns pãozinhos aqui. Aí Jesus fala: então tá bom, me dá aqui o nada que você tem. Aí ele ora, multiplica e sobra 12 cestos no final da alimentação. Então, meu irmão, não existe essa de não tem nada. Toda vez que você vê na Bíblia alguém dizendo assim: ah, não tenho nada, a não ser, sempre tem alguma coisa. Sempre tem. Nunca perca o espírito de prosperidade. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve é um Deus próspero. Deixa eu te falar o que é o espírito de prosperidade, irmão. O espírito de prosperidade é aquilo que mantém longe o espírito de avareza, aquilo que mantém longe um espírito de miséria. Quem aqui quer viver na miséria? Diga eu. Ninguém quer viver na miséria? Então você tem que afastar esse espírito de miséria. E para afastar o espírito de miséria, você tem que produzir em você um espírito de prosperidade. E o que é produzir o espírito de prosperidade?
é você saber que você sempre poderá ajudar alguém de alguma forma, em algum momento. Nunca, jamais diga, não tenho nada que eu possa fazer. A prosperidade não se mede com aquilo que você consegue reter. A prosperidade não se mede com aquilo que você consegue acumular. A prosperidade se mede com aquilo que você pode dar. Deu para entender? Por isso que a medida de Deus para mim e para você, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Você sabe o que é isso, né? Você pega um pote assim, daquele que você vai pôr o arroz, você compra na Tupperware, né? E aí está escrito lá arroz. Aí você compra um pacote de 5 kg de arroz, é ou não é? Aí você pensa, vou pôr um pacote de arroz dentro da Tupperware de arroz. Só que quando você põe o arroz dentro da Tupperware de arroz, não cabe. Já passou por isso, não? Aí você fica pensando, mas será que eles fazem isso para eu comer esse arroz que sobrou aqui, deixar guardado só? Porque é impressionante. Ou então a pessoa que fez a Tupperware nunca abriu um pacote de arroz 5 kg na vida. Só pode. Aí o que você faz? Você pega aquela Tupperware e você vai recalcar aquele arroz lá dentro. É ou não é? Aí você dá aquela socada assim, aí você põe mais um pouco, aí você vai dar aquela chacoalhada, sacudida, e se você continuar colocando, transborda. Recalcada, sacudida, transbordante. Aquilo que é recalcado fica dentro da sua vasilha. Aquilo que é sacudido fica dentro da sua vasilha. Aquilo que é transbordante não é teu. Aquilo que é transbordante é a tua prosperidade. É aquilo que quando alguém disser, você tem para ajudar? Tenho, porque em casa transborda. Mantenha um espírito de prosperidade no seu coração. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Esta mulher não tinha um espírito de prosperidade. Então nós precisamos entender isso. Você quer servir ao reino com excelência nos momentos difíceis? Mantenha um espírito de prosperidade dentro de você. Ai, não tenho nada. Ai, não posso ajudar. Ai, não consigo fazer. Ai, não... Conforme disse Jesus para Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque se eu não tenho como ajudar, eu dou um jeito, eu corro, eu faço alguma coisa, mas eu ajudo. Sabe por quê? Porque virou palavras de bênção sobre a minha vida. Porque quando eu ajudar, alguém vai dizer assim, Deus te abençoe. Você não sabe o quanto você está me ajudando. E no coração e na mente daquela pessoa, ela vai dizendo assim, Senhor, obrigado. Olha, o Senhor me trouxe alguém próspero para me ajudar. Eu não tenho, mas Ele tem, Ele prosperou. Obrigado, Senhor, por colocar pessoas prósperas perto de mim. Então são palavras de prosperidade lançadas sobre a sua vida. Então afasta o espírito de miséria. Tira o escorpião do bolso, irmão. Tira o escorpião do bolso. Por isso que a palavra de Deus diz, deve ser por isso que nós vamos pisar serpentes. Então começa a pisar nos escorpião que guarda no bolso. Tem gente que não põe a mão no bolso porque fala, não, tem escorpião, você põe a mão e ele pica ele. Então não deixe, tire o escorpião do bolso. Seja próspero, abençoe. Nunca diga que você não pode fazer o abençoar. Você está entendendo isso, não? Aí nós temos aqui o verso 11 ainda, a parte final dele, o verso 12, que dizem assim, vamos ler o 11 inteiro. E indo ela a trazê-la, né, trazer a água, a botija com água, ele a chamou e disse, traze-me agora também um pouco de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente, olha que interessante, não tenho nem um bolo, senão somente, sempre tem um senão somente, né? Sempre tem, né? Senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, eu vou preparar para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. E isso aqui é uma lição importantíssima na escassez. No momento difícil, no momento da dificuldade, na escassez, tem coisas que você tem e tem coisas que você não tem. Mulher, me traz água. Tenho. Que água? Mulher, me traz pão. Não, não tenho. No momento da escassez, você tem que ter noção do que tem
do que não tem. Tem água? Tem. Tem bolo? Não, bolo não tem. Seja honesto com a sua própria realidade. Não adianta você tentar viver algo que você não pode viver naquele período. Não adianta você tentar fazer algo que você não pode fazer naquele momento. É momento de crise, irmão. É momento de escassez. Nunca perca o espírito de generosidade. Então por isso você tem que reduzir, inclusive um pouco mais, os seus gastos, a sua condição, usando aqui esse exemplo financeiro, mas isso na vida como um todo. Por quê? Porque você tem que ser honesto com aquilo que você tem. Você está num momento difícil. Aí você quer ter Netflix, Disney Play. O que mais que tem lá? Amazon, Star Plus, entendeu? Aí você tem lá a internet mais cara, com o pacote não sei do que, com a TV a cabo não sei das quantas, né? Aí não quer deixar o carro na garagem para ir ali do lado buscar o pãozinho, né? Quer gastar o combustível. Aí vê um negocinho lá na vitrine, né? Essa aqui vai especialmente para as irmãs, né? Vê aquela blusinha na vitrine. Acabei de pagar a fatura do cartão, acho que dá para eu comprar só mais uma blusinha, né? Vai revelando, Jeová. Ou seja, você tem que ter clareza da sua situação, da sua condição. Você tem que ser honesto com você mesmo. Tem água? Tem. Posso ajudar? Posso. Tem bolo? Bolo não tem. Existe o que tem, existe o que não tem. Administrar a bênção, irmão, é extraordinário, é poderoso. Agora, administrar a crise, você tem que ter sabedoria. Você pode servir com excelência. Você pode fazer com excelência. Mas você tem que fazer dentro de uma realidade. Está entendendo ou não? Aí você está passando uma crise, está desempregado, houve um problema. Aí Deus move um profeta, alguém na igreja, fala assim, vamos trazer uma oferta alçada e tal. E aí você fala, eu vou fazer essa oferta. Tá. Me diga, é um propósito de fé ou é um propósito de tolo? Eu não tenho essa resposta. Quem tem essa resposta é a pessoa que está ali. Você está movido pelo Espírito, Deus falou com você, tem algo específico em que Ele disse assim, faça uma oferta porque eu quero quebrar uma situação por meio de um sacrifício, enfim, tudo isso aí. Mas eu conheço pessoas que são movidas pela emoção, dizendo, não, eu vou fazer essa oferta porque aí Deus vai fazer tal coisa, e isso aí, meu irmão, é uma oferta de tolo. Talvez você sequer conseguirá cumprir essa oferta. E aí, meu irmão, o negócio fica difícil. Porque a Bíblia fala assim, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Uau! Você está entendendo? Tem que ter clareza. Aí o verso 12, a parte B, a parte final do versículo, diz assim, a mulher ainda falando com o profeta, vês aqui, apanhei 2 gravetos, e eu vou prepará-lo, né, preparar o bolo, o pão que ela tinha lá, para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Aí o comecinho do verso 3 assim, Elias lhe disse, não temas. Interessante isso aqui. Porque no verso 12 nós vemos aqui, que muitas vezes nós perdemos a esperança, perdemos a perspectiva de vida. Nós perdemos, a gente costuma dizer assim, a gente perde o chão, né? Às vezes a situação é tão difícil, está tão apertada, está tão complicada, que você perde o chão. Você não sabe mais o que fazer. Perde a perspectiva de vida. Não, eu vou comer essa última farinha, esse último azeite, e eu vou morrer. Não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. Eu vou pagar aqui o último aluguel e mês que vem vou ser despejado. Eu vou no mercado comprar o último pacotinho e sim, vou ficar com fome. Você está entendendo? Às vezes a pressão, às vezes a luta, a batalha, ela é tão grande que ela vai tentando minar a nossa esperança, a nossa força. Mas aí nós entendemos isso porque vem a palavra do profeta, ele diz, não temas. Aqui não é temor,
no sentido de respeito, de honra, conforme o temor a Deus. Não, isso aqui é medo, é pavor. E aí, meu irmão, pavor é medo excessivo. Tá bom? Pavor é medo excessivo. E isso demonstra falta de fé. Deu para entender? E aí você não agrada a Deus. Ó, quando você se vê sem esperança, querendo morrer numa situação, Senhor, queria morrer agora, não tenho o que fazer mais. Isso aí é pavor. E pavor é medo excessivo. E medo excessivo é falta de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus, é pesado isso aqui. Deu para entender ou não? E aí nós vemos o que? O profeta dizendo: não temas. E nós aprendemos, você já deve saber disso, que coragem não é a ausência do medo. Coragem é ter o medo sob controle. Isso é coragem. Diga comigo: coragem não é ausência do medo. Diga: coragem é manter o medo sob controle. Isso é coragem. Isso é coragem. Então você está vendo uma situação, há uma dificuldade, tem um desafio, você tem medo do desafio, não tem problema. Controle o seu medo, subjugue ele, use o seu medo, para que ele se torne vigilância, para que ele se torne diligência. Use o seu medo a seu favor, controle ele, e isso é coragem. E aí você vai e vence. O que o Senhor disse para Gideão? Porventura não te enviei eu? O que o Senhor disse para Moisés? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então controle o seu medo e use ele para que ele possa te levar à vitória. Amém ou não amém? Amém. Aí nós temos o verso 13 e o 14, que dizem assim: Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traze-o aqui, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Olha a palavra do profeta. No tempo da escassez, debaixo de uma palavra que vem de Deus, você pode entregar tudo. Vou comer esse bocado de pão e vou morrer. Mas se você está debaixo de uma palavra, escute isso, porque esta é a chave. Se você está debaixo de uma palavra, você pode entregar tudo. Primeiro para Deus, depois para você. O profeta disse: faz. E outra coisa, lembra da diligência? Lembra do entendimento do que você tem, o que você não tem, você não tem? O profeta disse: então faz o pão, traz para mim primeiro um pedaço pequeno. Tem um pedaço grande? Não tem. Tem um pedaço pequeno? Um pedaço pequeno tem. Então traz um pedaço pequeno para mim primeiro. Depois você come. Você e seu filho. Não vai acabar mais. Nem a farinha, nem o azeite. Você está entendendo isso? Aí no verso 15, ele diz: ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Que milagre tremendo, né, irmãos? Que milagre tremendo. Então qual que é o segredo? É interessante porque eles comeram muitos dias. E aí nós vamos vendo os desafios, né? Porque o milagre, meu irmão, pensa, você faz um pãozinho, pensa, você pega lá, pastor, você pega a farinha, joga lá, põe o azeite, mistura, fiz o pãozinho, olha. Aí você olha de novo, dentro da botija tem o que lá? Tem a farinha. Você olha no outro potezinho lá, tem o que? Tem o azeite. Glória, que coisa extraordinária, irmão. Aí toma aquele café da manhã gostoso com aquele pão do milagre. Pensa, pão com o quê? Pão com milagre, irmão.
Que pão com manteiga? Pão com milagre. Você está pensando o quê? Aí vamos almoçar, vamos almoçar. Pega lá na panela. O que tem lá? Tem farinha. Com o quê? Com azeite. Faz um pãozinho. Eita, milagre abençoado. Né? Vamos comer o pão com milagre. O dia vai acabando. Noitezinha chegando. Aí Elias está lá, morando com a viúva. Aí ele falou, vou lá pegar umas madeirinhas para a gente fazer alguma coisa para comer. O que tem para comer? Pão, azeite, farinha. Glória. Tá bom, obrigado, Senhor, pelo milagre. Vamos dormir, barriga cheia de pano. Amanhã cedo a gente, levanta com alegria. Levantamos com alegria. Vamos tomar um cafezão da manhã? Igual aquele lá que a gente tomou na estrada, indo para Londrina? Não. Vamos em azeite, farinha. Glória. Vamos almoçar. Vamos jantar? Não, vou jejuar, já vou. E foram alguns dias. Não. Resiliência. Resiliência. A vida pode esticar você quando for. Se você continuar crendo, quando a situação acabar, você vai voltar no lugar. Uau. Então qual que é o segredo para servir ao reino com excelência em tempos difíceis? O segredo é obedecer a palavra de Deus. Tomar atitude diante da palavra de Deus. E é tomar atitude já, agora, nesse momento. Não é depois. Eu aprendi uma coisa muito importante. Você ouviu a palavra agora, você tem que tomar uma atitude agora. Não dá para tomar uma atitude depois. Você tem que se posicionar hoje. É a mesma coisa aquela pessoa que vai ao culto, ouve uma palavra e o pastor faz o apelo, quer aceitar Jesus? Não, hoje não. Não, é hoje sim. Você precisa. Quando você ouve uma palavra, você tem que se posicionar naquela hora, naquele momento. Porque aquela é a hora do milagre, aquela é a hora da transformação, aquela é a hora daquilo que Deus está movendo naquele céu, naquele momento. Você está entendendo isso, irmão? Não dá para sair de uma conferência profética dizendo, eu vou resolver a minha vida esse mês, eu vou organizar a minha vida. Para de ser Jacó, irmão. Para de ser enganador. Para de se enganar a si mesmo. Você não engana ninguém mais. Só se engana a si mesmo. Tem um irmão muito querido, muito amado, que congregou com a gente lá há muito tempo. Já há muito tempo ele está afastado, desviado. Uma pessoa querida. Volta e meia eu converso com ele no WhatsApp. Irmãos, é alguém quase da família mesmo. E a fala dele é assim, eu estou me organizando. E a última vez que eu falei com ele, pastor, ele falou assim para mim, não, apóstolo, aí ele deu uma gaguejada e ele falou assim, eu sempre falo isso, né? Eu estou me organizando. Não, mas eu estou me organizando mesmo. Eu falei, rapaz, ô homem desorganizado, né? O negócio está ficando bem organizado. Ele deve estar organizando a eternidade toda. Que o cara nunca tem. Não, irmão, você não tem que organizar nada. Você tem que tomar uma postura agora. Você tem que tomar uma posição hoje. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E aqui a gente já vai terminando. Porque o apóstolo Paulo ele fala, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E é interessante olhar isso, porque o que Paulo vai dizer? E vocês bem conhecem esse texto, né? Eu sei estar abatido, sei também ter abundância, eu sei em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele fala, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Algumas traduções, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Interessante isso aqui. Porque do que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmão? Ele está falando de servir a Deus com excelência no momento de crise. Servir a Deus com excelência também no momento de fartura, em todos os tempos, em todo momento, servir a Deus com excelência.
Você está em crise financeira, sirva a Deus com excelência. Você está em crise no seu casamento, sirva a Deus com excelência. Você está em crise com seus filhos, sirva a Deus com excelência. Está em crise na sua vida profissional, na sua empresa, lá onde você transita, na sua escola, não sei aonde que você faz. Tem uma crise lá, sirva a Deus com excelência lá. É isso que Paulo está dizendo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu consigo vencer isso. Paulo está dizendo que Cristo é a nossa vida, Jesus Cristo é a nossa mente, Jesus Cristo é a nossa meta, Jesus Cristo é o nosso propósito. Ele está dizendo que vale a pena pagar o preço de uma vida de lutas, de batalhas em momentos específicos. Vale a pena pagar o preço por Jesus Cristo. Vale a pena continuar vivendo com excelência. Eu termino falando sobre aquilo que me trouxe a ser quem eu sou. Nada sou, irmão, nada tenho. Mas o que Deus tem feito na minha vida é resultado deste princípio que eu estou ensinando a você. É resultado de servir a Deus com excelência nos momentos difíceis. Porque passei muitos na minha vida. Quando eu fui convidado para ministrar aqui, eu ouvi os temas das mensagens e aí eu fui certeiro. Falei, pastor, abrir um seminário profético é sempre uma bênção. Fechar então é algo extraordinário. Mas ardeu no meu coração, eu quero pregar essa palavra do meio. Aí ele disse assim, a missionária Silvia olhou e disse assim, esta palavra tem que ser na maneira. Eu falei para ele, pois ela foi usada por Deus, porque isso aqui ardeu no meu coração, porque a minha história está dentro dessa palavra. E isso é uma verdade, irmãos. Então eu falo com vocês aqui, eu falo com autoridade sobre esse tema. Porque eu tive que aprender a ter propósito, resiliência e identidade na minha vida. Senão eu não chegaria aqui onde eu estou. Senão hoje talvez alguém deveria estar me evangelizando, cuidando de mim, em algum cantão aí desse mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já estive assentado com os príncipes. Eu já estive em mesas assim com pessoas muito importantes. Eu já estive em mesa com políticos de alto gabarito, desses que a gente só vê pela televisão. Eu já estive sentado em mesas com altas autoridades, coronéis, capitães da polícia, pastores desses que a gente só vê na televisão. Eu já tive mesas assim, compartilhando com o pessoal. Essa semana agora eu tenho uma reunião com o DENIT, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Nós temos uma reunião lá, por conta do meu trabalho lá no Reino de Cristo, nós vamos estar lá. Eu já estive em lugares assim, irmãos. Só que eu também já fui convidado a sair do ambiente, porque pessoas importantes iam chegar. Já me disseram assim, então, amém, né, que bom, né? Você já está indo? Vai, não, porque está chegando umas pessoas aqui, e aí eu preciso receber elas. Eu entendi, eu não podia estar no ambiente quando pessoas importantes chegassem. Eu já fui retirado de lugares assim. Já. Uma vez, quando eu estava com problemas espirituais, com uma tristeza profunda no meu coração, eu procurei meu pastor e falei para ele assim, pastor, eu estou pensando em mudar de igreja. Eu era diácono na minha igreja. Eu estou pensando em mudar de igreja. O pastor olhou para mim e disse assim, Deus está limpando a minha igreja, pastor. Ele falou, Deus, diante de Deus, eu falei, pastor, que não cara, irmãos. E ele disse isso para mim, Deus está tirando as pedras de tropeço da minha igreja. Ele disse assim para mim, se eu fizer uma carta de recomendação para a minha igreja católica, eu te aceito. Ele disse isso para ela. Eu baixei minha cabeça e falei, amém. O senhor deve saber o que o senhor está falando. Eu já fui convidado a me retirar. Eu já estive em lugares onde as pessoas estavam esperando eu chegar para que a reunião começasse. Onde eu ia pautar a reunião com os príncipes dessa terra. Eu já dormi em hotéis, bons hotéis, viajando, trabalhando pelas empresas. Eu já dormi em mansão. E aqui, irmão, é no singular mesmo, mansão, algumas vezes, porque a minha sogra trabalha num condomínio de mansões em Itu. Mas é mansão mesmo, dessas, ela é caseira lá. E aí quando, vez ou outra, que ela vê uma oportunidade, a gente vai até lá, para todo momento com família. E eu já dormi lá, já dormi Irmão, pensa num lugar assim, de outro mundo, coisa que você não imagina. Coisa que você fala assim, meu, isso existe, tem lá dentro, eu já vi, eu já dormi em lugar assim.
Na cama que você deita assim, aí você vai sumindo assim na cama, a cama vai desse jeito. Verdade, já dormi lá. Tomara que os patrão da só olhando não ia assistir o vídeo. Por outro lado, irmão, eu já dormi na rua. Eu tinha um terreno, o trator passou, a máquina assim passou para deixar o terreno plano e deixou um montão de terra do lado assim, e eu não tinha para onde ir. A minha esposa, com o nenezinho pequena, da Mari, minha filha mais velha, Daniel não tinha ainda, foi dormir na casa da tia dela, na qual eu não era bem-vindo. Então ela foi dormir na casa da tia por causa da neném. E eu tinha um cachorro que era desse tamanho assim, chamava Major, lindo, cachorro grandão, ele era um mastim napolitano, sabe? Bem grandão, maior que o filho. E eu não tinha para onde ir com esse cachorro. E eu fui para esse terreno que a gente tinha, e eu dormi em cima do montão de terra, abraçado no cachorro. E assim, por coincidência, naquele dia fazia muito frio. Em Presidente Prudente, que faz 40 graus durante o dia, especificamente naquele dia estava muito frio. Então eu me abracei com o Major, ainda bem que ele era grande. E ele se abraçou comigo, que parece que ele me abraçou também. Falou: vem cá, eu vou te esquentar. E eu dormi lá, em cima do montão de terra. Eu já passei por isso. Eu já dormi no chão de uma casa em que a gente morava numa casa alugada, eu e meus irmãos. Em Presidente Prudente também, somos três irmãos, né? Morávamos naquela casa. Um irmão casou-se, foi morar com a esposa, que é a irmã da minha esposa. O outro irmão foi morar na oficina do meu pai, ele trabalhava com meu pai, e aí ele foi morar na oficina do meu pai para não ter aquela despesa, e eu não tinha onde ficar. E aí eu tinha uma cópia da chave do Peter. E aí sabe o que eu fazia? Eu saía bem cedo, os vizinhos não me verem, e de noite eu abria a porta da casa que a gente já havia entregue para a imobiliária, já estava vazia, não tinha mais nada, e eu esperava ficar bem tarde da noite para os vizinhos não me verem, e eu entrava para dormir lá dentro. E eu dormia no chão, e a minha mudança era uma bolsa dessas sacolinhas de viagem, com algumas trocas de roupa, e eu colocava ela como travesseiro, e dormia lá comigo. Eu já passei por algumas experiências interessantes. Por exemplo, eu já comi, irmãos, comidas, eu nunca comi caviar porque, assim, eu fiquei com nojo, sabe? Eu fiquei, sei lá, nojo de peixe, né? Então o pessoal fala, mas assim, eu já comi em restaurantes caríssimos. Eu já comi em lugares, eu só não comi ainda na casa do pastor Florisval, mas já comi em lugares assim, entendeu? Ficaria maravilhoso hoje esse testemunho se eu pudesse dizer até na casa dele, mas a realidade é bem essa, entendeu? Sem querer aqui fazer nenhum tipo de pressão psicológica, mas, né? No entanto, irmãos, eu já comi sentado na mesa com os meus filhos, farinha com sal e água que a minha esposa fez e fritou na frigideira sem óleo, e era só o que tinha de alimento em casa. Isso durante alguns dias já comi assim também, com meus filhos tudo pequenininho assim, e eu, pastor de igreja, cuidando de um rebanho. Então essas experiências eu tenho, só que eu não parei, eu não desisti, eu não retrocedi, eu não voltei atrás. Porque quando Deus me chamou, Ele me deu um propósito. E o propósito é a firme razão que leva você a ser quem você é. Eu tenho um propósito. Você tem um propósito? Porque se diante das dificuldades você mudar quem você é, ou mudar as suas circunstâncias, as suas situações, então qual é o propósito que você tem? E aí a pergunta da sequência é a pior. Qual o propósito da sua vida? Mais do que propósito, porque o propósito vai pedir de você em algum momento resiliência. Você quer servir a Deus com excelência? No momento da dificuldade, você vai precisar dessa resiliência. Porque eu dormi naquele montão de terra lá abraçado com o meu cachorro. E no outro dia o sol levantou e as pessoas levantaram e ninguém sabia que eu estava lá. E ninguém precisa saber. Eu não preciso me fazer de vítima, de coitado. Não, eu levanto, tiro os pelos do cachorro, do corpo e saio para resolver a minha vida. Eu poderia estar deitado naquele montão de terra até hoje. Mas hoje eu estou aqui nesse altar ministrando a sua vida. Porque eu levantei daquele montão de terra. A vida me esticou, irmão. A vida me esticou, mas não me arrebentou.
Quem está entendendo? Amém? Amém. Você tem resiliência? Ou você fica reclamando e colocando a culpa nas pessoas sobre as circunstâncias da sua vida? Está entendendo isso? E por fim, eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Eu tenho a minha identidade e sei quem eu sou. Eu tenho a minha identidade e sei quem eu sou. Eu não mudo quem eu sou por causa das circunstâncias. A minha vida é aberta com o que eu sou, com o que eu tenho. Se você gosta de mim, meu irmão, é bom para você. Se você não gosta de mim, não vai mudar em nada. Para mim, não vai mudar em nada. Está entendendo? A primeira vez que a gente foi, né, Deus nos uniu com uma aliança, tipo, né, Davi e Jonas, um negócio tremendo, né? Se eu for Lisvaldo, um cara assim que habita o meu coração. E aí eu lembro que foi assim, eu vim aqui um dia, ministrei e tal, a gente fez uma amizade, aquela coisa, aí ele falou, vou para Londrina. Aí eu não sei porquê, irmão, eu falei, eu vou também. E aí esse homem foi junto, e quando eu vi, ele estava lá na porta da minha casa, eu estava dentro do carro, falei, muito para Londrina, eu disse, esse cara, mano. E depois a gente conversando e tudo, o pastor Florisvaldo veio contando, né? Depois que ele viu que não era nada, né? Que ele viu que eu não era ninguém, aí ele contou, né? Que a pastora me preocupada, mas avisou o apóstolo, vocês vão dormir lá na casa do pastor Luiz, lá, né? É simples, todo mundo preocupado com o apóstolo, estava chegando lá e tal, não sei. Meu irmão, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou bem resolvido. Está entendendo isso, não? Aí chegamos lá, rapaz, comemos na panela, foi uma bênção, uma festa lá, até deixaram eu pregar. Foi. Aí nós voltamos, aí o pastor Florisvaldo não entendeu, eu falei, senhor, pode me deixar aqui para o senhor não sujar o carro do senhor de barro. Não, te levo lá. Então tá bom. Aí ele entendeu, ele falou, aqui que você mora, né? Aonde? Falei, aqui mesmo. Debaixo do pé de árvore ali, tem uns tijolos lá, umas teias pro alto. Ia lá, irmão. Eu moro dentro da construção, estou construindo a minha casa. E glória a Deus, porque é a primeira vez que eu moro dentro da minha casa, porque ela sempre foi de aluguel a vida toda. E se você for lá ver minha casa, meu irmão, eu não tenho piso em casa, é no concreto assim, né? E eu não tenho problema nenhum com isso. E eu levo meus amigos lá. O presidente do Conselho de Pastores de Itapevi, pastor Marcos Egídio, presidente da Brasil para Cristo, da região aqui, não sei quantas cidades ele coordena e tal. Ele vai na minha casa. O pastor Florisvaldo pregou na minha igreja. A minha igreja, irmão, é do tamanho aqui assim, ó. Dessa cadeira aqui assim para cá, daqui ali assim. É ou não é, pastor Florisvaldo? E assim, ela é na garagem de casa. Que não é nem uma garagem, é só um quintalzinho. Então você está pregando aqui, as janelas dos quartos é do lado assim, ó. Nós estamos construindo. E eu não tive condição de bancar o aluguel do salão e construir o salão. Então o que eu fiz? Falei para os irmãos, falei, eu vou levar a igreja para lá. Vocês querem andar comigo? Vem comigo. Vocês não querem? Olha, vai lá na Despertar, que os templos lá são top. O pessoal lá falou, não, a gente fica por aqui mesmo. Cara, teve alguns que foram embora, irmãos, é verdade. Eu ouvi de discípulos que andaram comigo muito tempo e falaram assim, eu não vou vir porque não tem onde parar os carros, porque é lama, irmão, barra, é rua de terra. A prefeitura esqueceu, nós estamos orando lá. Disseram para mim, não tem como parar o carro aqui sem sujar, a hora que melhorar eu volto a congregar. Eu falei, valeu aí. Não, você não pode nem falar amém, nem falar paz do Senhor. O pessoal fala assim, beleza, irmão, beleza aí, mano, né? Eu não tenho problema, irmão, com quem eu sou. Eu sou um cara bem resolvido na minha identidade. Os títulos, as conquistas, isso não sobe na minha cabeça. As minhas lutas, as minhas mazelas também não me fazem me sentir diminuído diante de ninguém. Já levei vereador lá em casa. Já levei gente importante lá. Desse jeitão aí que eu estou falando para vocês. E aí? Qual é a sua identidade diante de Deus? Essa mulher viúva recebeu o profeta. E ela falou para o profeta, vamos ficar aqui, vou fazer os pãozinhos do Senhor. E ela não teve problema que ela estava catando 2 gravetos para comer no rio. Mas ela deixou Deus trabalhar na vida dela.
O quanto você está disposto a prosseguir? O quanto você está disposto a viver o reino com excelência? Essa é a chave. A chave é essa, irmão. Está na sua mão. Servir ao reino com excelência, você já sabe. Olha aqui para mim. A questão então é o quanto você está disposto a seguir servindo ao reino com excelência. Eu termino aqui. Ninguém vai embora da igreja no fim de um culto de avivamento. Ninguém se desvia no fim de um mover, de um clamor cheio do Espírito Santo. Não. Você vai desistindo aos poucos e quando você vê, você está entregue nas mãos do inimigo. Então vigia. Tempos difíceis não foram feitos para matar o crente. Tempos difíceis foram feitos para mostrar a glória de Deus na vida da sua igreja. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Põe a mão sobre o teu coração. Posso orar? Eu estou tão à vontade de estar no seu lugar. Posso orar? Põe a mão sobre o teu coração. Feche os seus olhos. Se você está passando uma batalha, uma luta, nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: caminhe um pouco mais. Tenha um pouco mais de força, tenha um pouco mais de foco. Eu tenho alguns alunos comigo que estudam comigo na minha escola, muitos são daqui, desta casa. E volta e meia, alguém vem dizendo: apóstolo, eu não vou conseguir, não vou continuar, não vou poder. Irmãos, eu me empenho ao máximo para que as pessoas possam continuar os propósitos. Sabe por quê? Porque no meu coração eu não consigo admitir desistir, parar, retroceder. Eu não consigo admitir que alguém volte atrás. Você tem que voltar atrás com os erros, retomar a sua vida com os erros, mas no propósito de Deus, no projeto de Deus, não volte atrás, não retroceda, não abandone aquilo que Deus te chamou para fazer. O Senhor me desafiou, alguns anos atrás, Ele disse assim para mim: eu te desafio a conhecer a próxima estaca. O Senhor disse assim para mim: você está cansado de voltar na estaca zero? Eu falei: estou, Senhor, estou cansado de voltar na estaca zero. Ele disse: então eu te desafio a conhecer a próxima estaca que você ainda não conhece. Daquele dia em diante eu decidi não voltar mais à estaca zero nunca mais. A estaca zero eu conheço. Eu já estive lá muitas vezes. A estaca 1 eu conheço, a estaca 2 eu conheço, a estaca 3 eu conheço. Eu quero conhecer a próxima estaca que eu ainda não conheço. Eu quero conhecer os lugares altos que o Senhor preparou para a minha vida. Eu quero conhecer os propósitos e os projetos do Senhor, porque a promessa do Senhor foi essa, de que os caminhos dele são mais altos que os meus caminhos, de que os pensamentos dele são mais altos que os meus pensamentos. Então eu quero viver as alturas de Deus na minha vida. Eu quero viver as alturas de Deus na minha chamada. Eu quero viver as alturas de Deus no meu ministério. Eu quero viver as alturas de Deus na minha família. Eu quero viver as alturas de Deus no meu casamento. Eu quero viver as alturas de Deus com meus filhos. Eu quero viver as alturas de Deus na minha saúde. Eu quero viver as alturas de Deus nas minhas finanças. Eu quero viver as alturas de Deus em minha vida. Deus está levantando propósitos hoje aqui. Deus está afirmando no seu coração propósitos. Deus está colocando em ti resiliência, resistência, força, avanço, coragem. Deus está forjando caráter neste lugar, para que você possa olhar para o seu desafio e dizer: eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus, e o meu Senhor se levantará a meu favor. Espírito Santo, nós oramos a Ti nesta hora. Nós oramos, meu Senhor, nesta noite, meu Pai. Nós clamamos a Ti porque sabemos que o Senhor tem resposta para a Tua igreja, para a Tua casa. Levanta, meu Deus, o rosto daquele que está abatido. Segura, Senhor, o coração abalado, o coração entristecido. Aquele, meu Pai, que olha e não vê destino. Aquele que levanta os olhos e não vê o horizonte. Pai, em o nome de Jesus eu clamo a Ti nesta hora. Estabelece, meu Deus, a vida do Teu servo, da Tua serva. Mostra, Senhor, que o Teu braço forte nunca esteve encolhido para não abençoar o Teu povo. Mostra, meu Pai, os milagres, os sinais.
Traz de novo, Senhor, a chama que arde dentro. Traz de novo, Senhor, aquilo, meu Pai, que muda, Senhor, na história dos teus filhos, do teu povo. Traz, meu Deus, a existência, aquilo, Senhor, que já morreu dentro do coração do teu servo, da tua serva. Opera, meu Senhor, vai agindo, meu Deus, de dentro para fora nesta hora. E traz, meu Senhor, de volta a alegria. Senhor, são dias difíceis que forjam a nossa fé e o nosso caráter. São dias difíceis, meu Senhor, que mostram o nosso propósito diante de Ti. Meu Deus, até o Teu servo Asaf, que era, Senhor, mestre, líder, meu Senhor, de todo o templo, e os adoradores o seguiam, e até mesmo ele disse: os meus pés vacilaram e quase se desviaram do caminho, mas a boa mão do Senhor o sustentou. Sustenta então, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã nesta noite, e leva, Senhor, este povo, meu Deus, a um novo patamar. Eu profetizo, Senhor, meu Deus, as próximas estacas. Eu profetizo as próximas estacas. Eu profetizo as próximas estacas. Em nome de Jesus Cristo. Diga assim: Espírito Santo, nesta noite eu clamo a Ti, diante desta palavra. Forja em mim um propósito inegociável, a resiliência e o caráter de Cristo. Diga: Senhor, eu quero servir com excelência em todo tempo, até mesmo na dificuldade. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Se expresse com suas palmas ao Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de